Glória a Deus! Boa noite, Vales! A graça e a paz do Senhor, meus irmãos, pode se sentar. Que alegria estar com vocês aqui mais uma vez, nessa casa que eu sinto como minha casa. É muito bom estar aqui sem demagogia, sem hipocrisia. Eu realmente me sinto à vontade no meio de vocês. É muito gostoso estar aqui. Que bom que você veio. Que bom que a gente está junto aqui nessa terceira celebração. Tem sido um dia abençoado. Um dia que nós temos ouvido a voz de Deus. Eu sei que Ele não fará diferente nesse terceiro culto, nessa terceira celebração desse dia. Eu fiquei sabendo que vocês estão falando aqui sobre os efeitos da oração nesse mês de março. E como é importante nós entendermos que a oração não é apenas um ritual religioso. A oração é parte fundamental do nosso relacionamento com Deus. Não tem relacionamento sem conversa, gente. Não existe. Existe relacionamento sem conversa? Não. Quando a gente quer conhecer alguém, a primeira coisa que a gente faz é: vamos tomar um café? Vamos almoçar? Vamos passar um tempo juntos? Não é assim? E ali você vai conversando com a pessoa e você vai entendendo como ela pensa, como ela sente. Não é diferente com o Senhor. A oração é a parte que a gente fala. E a leitura das Escrituras é a parte que Deus fala. O diálogo se dá através da leitura da Bíblia e através da oração. E isso, então, não é para ser um rito religioso, mas um caminho para um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Então, é muito importante a oração. Se você tem uma vida de oração meia boca, uma vida de oração, às vezes, tão utilitaristas, nós temos essa tendência, né, gente, de ir até o Senhor para pedir e para expor as nossas necessidades. E não tem nada de errado com isso, porque Ele é o nosso Pai. É para Ele mesmo que a gente tem que pedir. Mas é uma coisa horrível, quando eu chegava das viagens e meus filhos eram pequenos, eu estava morrendo de saudade para dar um abraço. Ei, fulano, ei mãe, o que você trouxe para mim? Muitas vezes a gente vai para o pai saqueando os bolsos dele. E na verdade, ele deseja mais do que te dar presentes. Ele deseja ter um relacionamento com você. Então pensa nisso. E nós vamos falar dentro desse tema, da necessidade da oração, dos efeitos da vida de oração. Nós vamos falar sobre dependência. Dependência é um negócio que a gente não gosta muito, né? A gente não gosta de ser dependente de ninguém, né? Então eu fui até ao dicionário para revisitar o significado da palavra dependência. E o dicionário diz assim: estado de dependente, sujeição, subordinação. Falta de autonomia, maturidade e independência. Necessidade física e ou psicológica de determinada substância ou atividade. Dependência química, por exemplo. Conexão, ligação próxima. Parte acessória, compartimento de uma casa, anexo de um edifício. Esses são os conceitos. Dentro daquilo que a gente está se propondo a conversar hoje, nós temos aí o item 1 e o item 4. Estado de dependente, sujeição, subordinação, conexão, ligação próxima. O contrário de dependência é independência. E o que é independência? A qualidade ou condição do que ou de quem não é dependente de algo ou de alguém. Capacidade de garantir o próprio sustento, autonomia financeira, ausência de relação entre dois fatos, acontecimento, fenômenos, imparcialidade, isenção. Mas no nosso caso aqui nós vamos nos deter na qualidade ou condição do que ou de quem não é dependente de algo ou alguém. Se a gente pensar friamente, a independência é uma utopia, é uma ilusão. Ninguém é totalmente independente. Principalmente se você ama alguém e é amado por alguém, você não é independente. Às vezes as pessoas dizem: eu sou independente, eu sou livre, eu faço o que eu quiser da minha vida. Sou totalmente independente. Sério? Quem fez essa roupa que você está vestindo? Quem plantou a comida que você comeu na hora do almoço? Plantou, colheu, transportou.
Vocês entendem que não há uma relação de independência. Nós precisamos uns dos outros. Se teve uma coisa que a pandemia evidenciou, é a falta que o outro faz. É como nós precisamos de um abraço. Como nós precisamos de ver pessoas, né? Teve gente que falou, gente, eu preciso ver alguém, pelo amor de Deus, né? Nós precisamos uns dos outros. E o próprio Senhor estabeleceu a igreja como uma evidência disso. A gente não vive sozinho. É importante a gente entender, gente, que Deus nos fez, não porque Ele precisava de alguma coisa. O Senhor é completo nele mesmo. Ele é onipotente, onisciente, onipresente, autoexistente, autossuficiente. Ele não precisava de nos criar para ser melhor. Ele não precisava de nos criar para se relacionar com alguém. Ele já estava completo, Ele é completo. Pai, Filho e Espírito Santo se bastam. Mas por que então Ele nos criou, Helena? Porque Ele quis. Porque Ele quis nos criar. E porque Ele se alegrou em nos criar. E quando Ele foi realizando a sua criação, Ele ia dizendo, é bom, é bom, é bom. E quando Ele cria o homem, Ele fala, é muito bom. Então eu vejo a criação, a nossa criação, como uma expressão de puro amor. Deus não tinha nada a ganhar. Quando a gente vive uma vida santa, por exemplo, Deus não se torna mais santo por causa disso, Ele é. Quando a gente é justo nas nossas decisões, Deus não se torna mais justo, Ele é. E quando a gente voltar para a terra, Ele continuará sendo. Então a gente vê quem é que depende de quem. Mas às vezes a gente age como se fosse Deus que precisa da gente. A gente faz os nossos planos, os nossos projetos e fala assim, Senhor, vem aqui, ó, abençoa aqui. E na verdade, a dependência de Deus é o que nos livra de tantas coisas mortíferas. A começar do nosso próprio orgulho e autossuficiência. Foi aí que tudo começou. A nossa separação de Deus nasce do desejo de autossuficiência, de independência, que foi plantado no coração da mulher lá no jardim. Em Gênesis capítulo 3, nos versos 4 e 7, vocês podem acompanhar no telão, o texto diz assim, a serpente disse à mulher, certamente não morrerão. É que Deus sabe que no dia em que vocês comerem dele, o fruto, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, atraente aos olhos e desejável para dela se obter sabedoria, tomou do seu fruto e o comeu. Também o deu ao seu marido que estava com ela e ele o comeu. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Por isso entrelaçaram folhas de figueira e fizeram algo para cobrir-se. É tão interessante que eles viviam já num estado de plenitude. Não faltava nada para o homem e para a mulher. Eles tinham a companhia do Deus eterno, a inocência, a pureza, estava tudo certo. Até que entrou a proposta de independência. A mesma que subiu ao coração de Lúcifer. Por que eu tenho que ser só criatura? Serei como Deus. O que levou a inaugurar a sua carreira de Satanás é exatamente o mesmo desejo de poder, de controle, de independência que ele sopra para a alma feminina, que compartilha com seu marido e é acatado. Os dois desejaram independência. E desde então essa insatisfação latente está dentro da existência do coração humano. A gente herdou isso pelo DNA. A gente sempre gosta de ter o controle. Se quer pirar a gente, e alguns temperamentos um pouco mais, é você não ter o controle, não saber quanto que vai ganhar no fim do mês, não saber se vai chegar ou não, não saber se vai acontecer ou não. A gente quer planejar a vida e falar, Deus, vem aqui e abençoa. Só que a proposta do Senhor é que a gente volte para o jardim, fomos separados dele pelo pecado, e em Jesus nós podemos retornar ao Senhor e voltarmos a viver um relacionamento de dependência
e de desfrutar da sua bênção, do seu cuidado, das suas dádivas, da sua correção, da sua instrução. A paternidade completa. A gente quer a paternidade fragmentada, só aquela parte em que Deus faz o que a gente gosta. Só quando o papai dá presente, dá mimo. Mas na hora que vem a correção de Deus, a gente não quer saber disso não. Mas a paternidade de Deus é completa e é perfeita. A cultura vigente encoraja a gente à independência. Então nos parece uma coisa boa. Nos parece uma coisa totalmente boa. O problema é que a gente lá traz isso da cultura vigente e leva isso para o nosso relacionamento com Deus. Ok, eu até consigo entender. Eu não quero um filho dentro de casa com 45 anos, sem trabalhar, um parasita, que fica esperando que eu faça tudo por ele. Se eu sou uma mãe minimamente normal, eu quero que o meu filho chegue no momento que ele tenha autonomia, né? Deixe pai e mãe, una-se à sua mulher, construa a sua família e seja responsável por essa família. Mas perceba, ele vai ser independente de mim e do pai dele, mas ele vai estar dependente de outra pessoa e tendo pessoas dependentes dele. Então a relação humana sempre tem a ver com esse dar e receber, com um depender do outro, com um prestar contas ao outro. Quando eu estou numa relação de amor, por isso que eu disse que principalmente quando a gente está numa relação de amor, há uma interdependência. Eu não vivo a vida doida, vou viver a vida louca. Eu casei e agora vou fazer o que eu quero. Não, eu casei porque eu amo uma pessoa, e porque eu amo uma pessoa, eu presto contas a ela. E eu espero que ela preste a mim. Eu não vou sair e fazer o que eu quero da vida, não, senão eu vou destruir a vida de um tanto de gente. Eu não vou negligenciar os meus filhos para satisfazer os meus sonhos. A gente está vendo o problema que isso está gerando aí. Porque as pessoas trazem essa ideia, essa ilusão de independência e pensam, eu quero fazer o que eu quero ser livre. E se prendem em gaiolas de ouro. Se aprisionam com o pecado, com tantas decisões erradas, e vão ter o resto da vida para se lamentar pelo seu grito de independência. Então, embora a cultura vigente ela esteja propondo isso para a gente, o que Deus tem para a gente é algo mais elevado. Que a gente volte a se relacionar com Ele, numa relação de dependência dEle, onde Ele, que sabe de todas as coisas, irá conduzir os nossos passos, nos aperfeiçoando, nos nutrindo, se apresentando a nós e nos fazendo anunciadores dos seus feitos. Aí a gente vai lá para 1 Reis, o primeiro livro de Reis, no capítulo 17. 1 Reis 17, a gente descobre alguma coisa bem interessante. A partir aí do verso 2, o texto diz uma história que a maioria de vocês deve conhecer muito bem. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. Ele fez o que o Senhor lhe tinha dito, foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ali ficou. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e no final da tarde, e ele bebia a água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva na terra. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente à cidade de Sarepta, em Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Ele foi a Sarepta. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água em uma jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga-me também um pedaço de pão. Ela, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, não tenho nenhum pedaço de pão. Só um punhado de farinha em um cântaro e um pouco de azeite em uma botija. Estou colhendo 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição. Depois de a comermos, o meu filho e eu morreremos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo. Vá para casa e faça o que eu disse. Primeiro, porém, faça um pequeno pão com o que você tem e traga-o para mim. Depois faça algo para você e o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha no cântaro não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi
e fez conforme Elias lhe dissera. Desse modo, a comida durou muito tempo, para Elias, para a mulher e para a sua família. Aqui a gente vê um caso meio absurdo aos nossos olhos, sob o aspecto da nossa cultura. Algo muito esquisito está acontecendo aqui. O Senhor dá ordem para Elias para fechar o céu, não vai ter chuva mais. E o Senhor fala onde ele deveria estar, onde ele seria suprido, onde ele iria receber pão, carne e água. O pão, a carne da maneira mais estapafúrdia. Uma maneira esquisita. Como assim um corvo vai levar carne e pão sem comer a carne e o pão? Em submissão ao Senhor, ele foi submetido a isso e ele obedeceu a ordem do Senhor e ele foi sustentado pelo Senhor ali. Então perceba, a obediência está diretamente conectada à dependência. Quem depende, obedece. E quem obedece, depende. Não tem jeito, as duas não andam desconectadas. E aqui a gente vê claramente o grau de obediência de Elias e de dependência. Ele estava totalmente entregue à promessa de Deus. Agora, como se não bastasse, o rio secou. E aí ele falou assim, agora você vai lá imediatamente à cidade de Sarepta em Sidom e fique por lá. Eu ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Gente, porque a viúva estava sempre envolvida nos queridinhos de Deus, né? Aquelas pessoas que a gente deve cuidar, os órfãos, as viúvas, os estrangeiros. Por que está nesse? Porque naquele contexto, gente, a viúva não é como hoje, que ela herda às vezes um seguro, ela pode trabalhar, ela pode construir, ela pode empreender. Não. Naquele contexto cultural, a viúva fica totalmente vulnerável. E se o marido tinha dívidas, ela herdava as dívidas do marido. Então, por isso que algumas... Como é que é a escravidão nesse contexto, né? A gente pensa que a escravatura, os servos, naquele contexto cultural, era igual foi a escravidão no Brasil. Não, gente. Muitas vezes as pessoas eram vendidas, trocadas como servos. As pessoas iam e falavam assim, olha, eu não tenho como pagar a dívida que eu tenho com você. Então, eu vou trabalhar para você até que a minha dívida seja paga, eu vou ser seu servo, eu vou ser seu escravo. Até que minha dívida seja paga. Então, esse era o contexto que essa viúva estava. Estava ela e o filho para fazer a última refeição. Estava tudo seco. Estava passando fome já. Ela ia comer a última refeição. E ela mesma falou, a gente vai comer a última e vai morrer. Eu não tenho para fazer. Mas, ousadamente, o profeta fala com ela assim, não tenha medo. Por que ele falou isso, gente? Que ele sabia com quem ele estava lidando. Não tenha medo. Se o Senhor me mandou aqui, Ele vai cuidar. E aí ele tem a ousadia de ainda pedir. Vai lá, não tenha medo, o Senhor vai cuidar. Vai lá, prepara primeiro para mim. Depois faz para você e para o seu filho. Será que a gente ia acatar esse conselho, gente, esse pedido? Ah, pelo amor de Deus, eu já tenho pouco aqui. Vou ter que antes dar prioridade. Ela não questionou isso. Ela simplesmente entendeu aquilo como uma ordenança do Senhor. Porque o próprio Senhor fala para Elias, eu ordenei àquela viúva. É tão interessante isso, gente. Não tenha medo. Vá para casa e faça o que eu disse. E ela prontamente obedeceu. E porque ela obedeceu, ela fez conforme a palavra de Elias, a farinha do cântaro não se acabou, o azeite na botija não secou, e sustentou Elias, ela e o filho, até que a chuva viesse e regasse a terra novamente. A obediência está conectada à dependência. Não pense você que você está em desacordo com Deus, em desobediência a Deus e que você está dependendo dEle. Quem depende, obedece. A segunda característica aqui é que o próprio Jesus ensinou a dependência pelo exemplo, né, gente?
ainda falando um pouco sobre a dependência ligada à obediência, o próprio Jesus demonstrou isso com sua vida. Então, lá em João 5,30, por exemplo, Jesus declara, eu não posso fazer coisa alguma por minha própria conta. Eu julgo conforme aquilo que Deus me diz, logo meu julgamento é justo, pois não faço minha própria vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Essa fala é de Jesus. Ele está falando, eu não posso fazer coisa alguma por minha própria conta. Se Jesus não podia fazer coisa alguma sem a sua própria conta, como é que a gente tenta fazer um tanto de coisa por nossa própria conta? Isso mostra o quanto nós estamos distanciados de Deus, envoltos mais pela cultura local, vigente, do que pela cultura do céu. Ele também diz, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Mas a gente tenta. Quantas vezes você tenta ser puro, ser correto, ser honesto, não ser vingativo, mas fracassa miseravelmente? Ou só eu fracasso? Quando chega a ira no coração, quando a gente tem a vontade de fazer aquela oração, Senhor Deus, salva e promove, leva logo. Quando dá aquele desejo de vingança, quando aquele que te atormentava tropeça, você fica com vontade de falar, bem feito. Isso prova, gente, que só Jesus na nossa causa. A nossa natureza se inclina naturalmente para a bagaceira. Naturalmente, você não precisa fazer força. É só você soltar o freio. E aí o pior vem à tona, né? Então, nós precisamos desesperadamente depender do Senhor, para Ele nos aperfeiçoar. O Senhor Jesus nos deixou o Espírito Santo. E deixou o Espírito Santo para quê? Para a gente sair rodopiando por aí? Não, rodopiar pode fazer parte. Mas principalmente para nos apresentar Jesus, para nos lembrar de todas as coisas que Jesus nos ensinou, para aperfeiçoar em nós o caráter de Cristo. O Espírito Santo nos foi outorgado para nos tornar dia após dia, de fé em fé, de glória em glória, semelhantes a Cristo. É isso que é ser cristão. Não é ser apenas frequentador de uma comunidade de fé. É ser transformado à semelhança de Cristo. E a gente consegue na nossa própria força? Não. A gente pode até ter assim uns 3 meses de estou vigiando na vida, estou vigiando na vida, estou vigiando na vida. Mas uma coisa que sai do controle, você já cuspiu o marimbondo, xingou no trânsito, amaldiçoou a 3ª geração do cara que te ultrapassou, e aí vai. E ele fala, sem mim nada podeis fazer. Vocês não vão ser aperfeiçoados se vocês não estiverem conectados em mim, e eu conectado a vocês. E para isso, tem que ter dependência. E o fruto que Jesus está se referindo aqui, gente, não é produção, não. A gente, no contexto de igreja, a gente pensa que fruto é aquilo que a gente faz. Não, fruto é aquilo que Jesus faz em nós. Não é a sua produtividade, não é quantas pessoas você ganha para Cristo. Isso tudo é maravilhoso, mas isso deve ser consequência natural do fruto que é produzido em você, pelo poder do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. É isso que o Senhor quer cultivar e fazer florescer em nós. E se nós crescermos no primeiro, né? O amor. Se a gente cresce no amor, gente, uau, que diferença que isso faz. E é isso que o Senhor está falando. Vocês não conseguem sem mim? Então por que a gente continua, sabe? Eu andei muito tempo da minha vida assim. Chamei Jesus, maravilhoso, o Senhor é meu Salvador. Entra aí no carro, fica aí no banco de trás. Eu estou dirigindo aqui, Jesus, o Senhor me orienta. Vai para a esquerda. Jesus, deixa eu falar. A esquerda tem um buracão lá no meio, tá? O senhor não conhece muito esse caminho, deixa que eu vou aqui pela direita. O senhor só me abençoa.
Durante muito tempo eu andei assim, segurando o volante da minha vida, querendo só que Deus viesse e me chancelasse, me aprovasse, me abençoasse naquilo que eu queria fazer. Mas o Senhor diz, eu é que sei pensamentos têm a vosso respeito. Às vezes a gente pensa que aquilo que a gente planejou é o ideal. E não é. Você pode até prosperar na terra e ficar totalmente divorciado do propósito de Deus para você. E a nossa verdadeira alegria, gente, é viver o plano A. É voltar a caminhar com Deus na viração do dia, como o homem e a mulher tinham esse relacionamento. Você pode ter hoje. Você pode ter hoje o mesmo relacionamento que o homem e a mulher tinham antes da queda. É como se Jesus chegasse com a chave e falasse assim, está aqui a chave de casa. Pode voltar. Eu reconstruí o caminho. Pode passar por mim. Me atravessa, eu sou a porta. Pode voltar a se relacionar com o Pai. O véu do templo se rasgou. Você pode ter intimidade com Deus. Mas a gente não vai. A gente gosta que o pastor estude, mastigue para a gente e venha nos contar o que Deus falou. A gente gosta de caçar o profeta. Deixa eu te falar. Quando Deus quer te falar através da profecia, e eu creio na palavra profética, Deus te acha. Ele sabe o seu endereço. Para de fazer dos profetas de Deus pais de santo. Porque tem um espírito de adivinhação dentro da igreja, gente. Não se engane. É aqui que o diabo quer se infiltrar. Tem muita coisa esquisita acontecendo. Nós precisamos de ter discernimento. E para a gente discernir, a gente tem que depender. A gente não tem discernimento na nossa carne, não. Discernimento do espírito é alguma coisa que Deus concede aos seus filhos, aqueles que andam com Ele. E tem muita coisa esquisita acontecendo. O diabo também tem poder, gente. O diabo também dá poder para os outros. Aí vem o espírito de adivinhação, que revela até o número da sua identidade. E você fala, é o Senhor que está falando. Nem sempre. Nem sempre. Então nós precisamos de buscar de Deus mesmo discernimento de espírito. Agora mais do que nunca, tá, gente? Porque a palavra diz que nos últimos dias o engano tomaria conta. E que muitos dos próprios eleitos seriam enganados. O diabo é o pai da mentira. Se você não se associa com a verdade de Deus e não busca dele discernimento, você será enganado pelo seu próprio coração, inclusive. Quanta gente destruída aí por causa de profetada. Por quê? Ouviu uma palavra profética e falou, é Deus que falou, e não foi Deus coisa nenhuma. E aí, não vai na Bíblia conferir, peraí, isso que falou na boca do profeta, tem a ver com aquilo que está na palavra? Que interesse o Senhor tem? Gente, eu conheço casais que se casaram porque Deus mandou. Eles não tinham nenhuma atração, nenhuma afinidade, nada. Quanta dor, quanta luta, quanta ferida. Tiveram que aprender. Porque alguém entusiasmado, ou até usado pelo capeta, não sei, falou, eis que Deus separou essa serva para você. Ô, gente, Deus não é Deus de confusão, não. Se Deus falou que o João vai ser meu marido, Ele vai falar para mim e para o João. Ele não vai falar só com uma parte. Deus não é Deus de confusão, não. Fica esperto na vida, crente. Fecha parênteses. A dependência de Deus é aprendida e exercitada. Naturalmente, como eu disse, né, nós somos inclinados à bagaceira. Naturalmente, nós não somos dependentes. Naturalmente, a gente quer mandar. Naturalmente, a gente quer ser cabeça e não cauda. Naturalmente, a gente quer ter o controle de tudo. Por isso que os cultos dos coaches estão tudo enchendo. Porque a galera ama falar, se você tem o poder, você tem o controle sobre a sua própria vida. Ah, a gente adora. Olha no espelho e fala, grande mulher de Deus, grande mulher de Deus, grande mulher de Deus. Ô, gente.
respeitando profundamente os profissionais que são coaches sérios, que têm ensinado, instruído, treinado as pessoas para elas desenvolverem o seu melhor potencial, como nos seus negócios, nos seus empreendimentos. Beleza, maravilhoso, mas não tente colocar esse evangelho coach para substituir o evangelho da graça de Deus, não. Porque só o evangelho de Jesus Cristo é poder para nos transformar, nos reconciliar, nos redimir. Só o evangelho de Jesus Cristo. Mas a gente gosta tanto da autossuficiência e da independência, que é esse tipo de palavra que a gente gosta. Você é poderoso na terra, você é filho muito amado. Quando você olha para os profetas do Antigo Testamento, Deus vai fazer, Deus vai quebrar, vai destruir, arrependei-vos. Chamava o povo para a responsabilidade, não ficava afagando o ego de ninguém, não. O profeta é aquele que carrega as escrituras sagradas e fala a verdade sobre quem Deus é, como Ele age, como Ele sente, o que Ele faz e o que Ele quer fazer. Não é ficar afagando o ego de ninguém, não. Então nós precisamos de aprender a dependência e exercitar a dependência. Porque, volto a dizer, não é uma coisa que flui naturalmente. E Deus vai permitir, quando a gente se abre, Senhor, eu me rendo. Eu me rendo, Senhor. Eu preciso de aprender a depender do Senhor. Oração perigosa. Porque Ele fala, então vamos lá. É maravilhoso. Ele vai trabalhar com você, Ele vai andar junto com você, mas Ele vai te amassar. Vai te quebrar todinho. Para você finalmente entender, eu preciso de Deus. Em Efésios, no capítulo... Filipenses capítulo 4. Vem cá, minha Bíblia, não foge não. Filipenses capítulo 4. A partir do verso 4, o apóstolo Paulo está escrevendo uma carta para a igreja em Filipos. E ele diz, alegrem-se sempre no Senhor. Direi novamente, alegrem-se. Que a amabilidade de você seja conhecida por todas as pessoas. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica. Ora a oração aí. Oração e da súplica com ação de graças. Olha a gratidão aí. Apresentem os seus pedidos a Deus. Então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Nesse contexto aqui, ele não está falando, não ande ansioso, faça seus pedidos conhecidos, porque Deus vai dar tudo que você quer. Não, ele está falando aqui, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração. Se a resposta for sim, guardará o coração. Se a resposta for não, guardará o coração. A paz de Deus. Em 2023, o João descobriu um câncer, fazendo um exame de rotina. E quando estava na suspeita, ele foi fazer o exame de rotina, e o médico falou assim, João, tem alguma coisa anormal no seu exame clínico, vou pedir uma ressonância. Aí pediu a ressonância. Aí a ressonância apresentou 2 nódulos. E a gente orando, ô Senhor, livra a gente da malignidade. E a gente ouvindo das pessoas, não, isso aí é só uma displasia. A próstata acontece isso com os anos. Depois dos 50 pode acontecer isso. Não, isso não é nada não, isso é benigno. Não, vai só precisar fazer uma raspagem. Então agora eu quero a biópsia. Pediu a biópsia. 4 tumores. Da ressonância para a biópsia. 4 tumores. E o grau máximo é 10. Na tabela de Gleason. Estava 3 tumores no grau 7 e 1 tumor no grau 8. Então o médico falou, imediatamente você precisa de operar. O mais rápido possível. Quanto tempo, doutor, que eu tenho? No máximo 30 dias. Agora o que eu quero compartilhar com você, Deus deu sustento, Deus nos sustentou, Deus deu a paz que excede o entendimento. É isso que eu quero compartilhar. Graças a Deus ele está bem,
Graças a Deus passamos pelas turbulências, o Senhor deu grande livramento, levantou grandes profissionais para nos ajudar, ele está totalmente recuperado, agora está naquela fase da gente ficar vigiando, né? De 4 em 4 meses tem que fazer os exames para ver se está tudo legal, para os próximos 4 anos ele vai ter que fazer isso. Mas nós cremos que ele foi curado, totalmente curado, pelo poder de Deus, através da medicina também, Deus usa o que ele quer usar. O fato é que quando a gente estava entre o exame e a ressonância, a oração era: Senhor, nos livra da malignidade, livra o João do câncer. Senhor, só de eu pensar no João estar com câncer, a gente nem pronunciava essa palavra. A gente falava o tumor, os tumores. A gente não falava maligno, a gente não falava câncer, porque parecia que se fala, atrai, né? Aquela coisa. Tem gente que até fala assim, com C. Ele está com C, não fala a palavra. E aí a gente falando: Senhor, Senhor, dá livramento, Senhor, dá livramento. A família toda orando: Senhor, dá livramento, nos livra, Senhor. O Senhor pode reverter esse tumor, se ele for maligno, ele pode ficar benigno. Senhor, tem misericórdia de nós e tal. Aí veio a biópsia. Eu não tive coragem de abrir o resultado da biópsia. Tínhamos consulta 2 dias depois, o médico abriu na nossa frente. Quando ele abriu, ele olhou para o exame e fez assim. Quando ele recolheu os lábios, eu sabia. E a paz que excede o entendimento entrou naquela sala. Eu, Helena, mais ou menos equilibrada, eu não ia ficar normal na minha natureza. Eu me lembro que quando a gente estava esperando o resultado, eu olhava para o João, eu falava para Deus, Deus tem misericórdia de mim, Senhor, eu não posso viver sem o João, Senhor, eu não posso viver sem o João, tem misericórdia. E o Senhor falava: você não pode viver sem mim. É sem mim que você não pode viver. E eu: é mesmo. O Senhor que vai me sustentar, seja o que for que eu tenho que enfrentar, é o Senhor que vai me sustentar. O Senhor é minha única esperança, o Senhor é meu único recurso. A medicina não pode fazer tudo sozinha. Mas é impressionante como nós provamos da misericórdia de Deus. É como se Jesus tivesse entrado na sala, colocasse a mão no ombro do João, a mão no meu ombro, e nós recebemos aquela notícia, que a notícia que ninguém quer receber. É maligno. E é agressivo. E está crescendo rápido. Mas a paz que excede o entendimento. Não era algo que eu podia discernir com o meu entendimento. É algo que vem do céu para nós. O Senhor quer que a gente desfrute isso. Porque dias difíceis eles virão, gente. A gente só não sabe quando. Mas eles virão. Para todos nós. Para todos nós. E como que nós vamos atravessar o dia mal? Mesmo quando não posso entender, minhas lágrimas me impedem de te ver. Teus caminhos são mais altos que os meus. Teus mistérios mais profundos do que eu. Te adoro, Senhor. Calo meu coração e me prostro, te adoro, Senhor. No dia mal quero proclamar, confio em teu amor que não mudará, nem mesmo a morte pode se comparar com teu cuidado e proteção. Mesmo quando não te vejo, sei que a tua mão me sustenta. Não temerei más notícias, não temerei más notícias, mesmo no vale da sombra da morte, comigo tu estás, comigo tu estás, comigo tu estás. Ele está, Ele está.
mesmo no vale da sombra da morte. Então a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo que houver alguma virtude ou algo de louvor. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. O apóstolo Paulo está falando. E o Deus da paz estará com vocês. Alegro-me grandemente no Senhor, porque novamente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Eu não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a contentar-me em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Bendita é a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo está falando para os filipenses: eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Gente, Paulo era um homem colérico, perseguidor da igreja, por zelo à lei. Era o menos provável. O cara mandava prender e matar cristão. E foi esse que Deus escolheu. E aí, depois que ele foi escolhido, ele foi amassado, espancado, açoitado, preso. E é esse homem que fala: eu aprendi a estar contente. Boa noite. Ficar caladinha. É porque a Siri está falando comigo. Ele aprendeu. Então, gente, a dependência, ela é aprendida e exercitada. E como que ela é exercitada? Nos nossos dias tempestuosos, nos nossos dias difíceis. Você acha que Deus permite que a gente viva situações adversas porque Ele quer nos oprimir? Porque Ele quer que a gente fique para baixo? Abatidos? Não. Essa é a diferença de nós pertencermos ao Senhor. Nós pertencemos a Ele, mas estamos num contexto do mundo. E Jesus falou: eu não te peço, Pai, que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então o livramento do Senhor está sobre nós, o cuidado do Senhor está sobre nós. E se o Senhor está cuidando de nós, a gente pode descansar, que até na adversidade, o Senhor está nos aperfeiçoando. O apóstolo Paulo pede para Deus: tira o espinho da minha carne. E Jesus responde para ele o quê? Vou tirar. Paulinho, você está indo bem, você está me agradando, você está pregando o evangelho, tornando conhecido, você rompeu a bolha, você foi para a Ásia, está fundando igrejas, que maravilha. Éfeso foi totalmente transformada pela obra que eu tenho feito na sua vida. Vou tirar o espinho da sua carne, foi isso? Vou tirar não, Paulo. A minha graça te basta. O Senhor sabe o que dá e o que não dá. Muitas vezes, se Deus nos der o que nós pedimos, nós nos afastaremos dele. Nós destruiremos outras pessoas. O Senhor, na sua soberania, que conhece lá o futuro que a gente não conhece, quando Ele fala um não, dói. Para uns Ele fala: espera. E Ele vai ficar de olho na gente enquanto a gente espera. E para outros Ele vai dizer: isso não é para você. E é porque Ele ama mais um do que o outro? Não, porque Ele sabe a nossa estrutura. Ele conhece a estrutura de cada um, a maturidade de cada um, o tempo de cada um e o propósito que Ele tem para cada um. Então, quando você atravessar uma adversidade, aprenda e exercite a dependência. Como a música diz: eu confio em teu amor, que não mudará. Nem mesmo a morte pode me separar.
do teu cuidado e da sua proteção. Mesmo quando não te vejo, eu sei que a tua mão me sustenta. É como o salmista diz: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. A dependência de Deus ajusta o foco da nossa confiança. Por quê? Nós somos tendenciosos também a confiar naquilo que a gente vê, naquilo que a gente faz, nos dons que temos, nos talentos que ostentamos, na saúde física que nós temos. E o que a palavra de Deus diz sobre isso? O que o Senhor fala sobre isso? Lá em Jeremias 17. O Senhor tem uma palavra dura para o povo de Israel, mas que deixa muito claro como é que o Senhor pensa, como Ele age. O Deus do Antigo Testamento não mudou. Ele é o mesmo. E esse Deus justo também é gracioso, que foi Ele que enviou Jesus. Mas Ele não mudou de personalidade, não. Nós somos salvos da ira de Deus. Por isso que Jesus veio. Porque se o Senhor fosse acertar as contas com a gente, não ia sobrar nada. Então hoje o Senhor nos olha através de Jesus, do sacrifício da cruz. Toda a ira de Deus foi saciada em Cristo. Toda a justiça de Deus foi saciada em Cristo. E hoje isso nos dá acesso ao Pai. Mas não zombe da graça. Não menospreze um presente que Deus dá. Lá em Jeremias 17, a partir do verso 5, diz assim: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, em uma terra salgada, onde não vive ninguém. Palavra dura. Mas bendito é o homem que confia no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca e nunca deixará de dar fruto. Olha essa promessa. Ele fala assim, que aquele que coloca a sua expectativa, a sua esperança naquilo que o braço pode conquistar, vai se frustrar. Vai acabar solitário. Vai acabar em ruína. Tem gente, porque a gente pensa o seguinte: quem tem dinheiro tem tudo. Não, gente. Eu conheço histórias de gente milionária, vivendo isolado da família. Os filhos não suportam. A esposa deixou. E dinheiro fica aí. Vai nada no caixão comigo. A gente tem uma tendência a dar um super valor para as coisas materiais. Mas o padrão de Deus é outro. E Ele tem promessa, mas bendito é o homem que confia no Senhor e cuja confiança está nele. Quem confia depende. Quem depende, confia. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele sabe de onde tira o vigor e a força. Porque as suas folhas estão sempre verdes. Não interessa a circunstância ao redor. Os que confiam no Senhor renovam as suas forças. Correm e não se cansam. Caminham e não se fadigam. Que é o texto de Isaías. As folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca e nunca deixará de dar fruto. Quantos de nós andam ansiosos com as notícias? Ansiosos com a bolsa de valores? Ansiosos com o preço dos alimentos crescendo, subindo? E não é só no Brasil, não. No mundo todo é uma crise. E tem a galera que fala: vamos para o bunker. Tem a galera que fala: estoca alimento. Tem a galera que fala: estoca água. E eu não estou dizendo que isso é errado, não. Se Deus mandou fazer, faz. José se preveniu para os anos de miséria que tinha diante dele. Mas ele teve uma direção de Deus. Ele não foi dirigido pelo medo. Ele
Ele foi dirigido pelo Espírito Santo. Ele foi dirigido por Deus, por uma palavra de Deus. É totalmente diferente. Quando você depende de Deus, Ele vai instruir você naquilo que você deve fazer. E você não vai ser controlado pelo medo. Como Elias disse para a mulher: não tenha medo. Quem tem medo não está dependendo. A gente pode descansar. E se aproximar, e se achegar, e se achegar, e se achegar. E aprender, e exercitar, e obedecer. Dependendo. E depender, obedecendo. Nesse processo, o Senhor vai nos fortalecendo. E até a adversidade vai cooperar para o nosso bem. Até a adversidade. Quando a gente pensa numa árvore, e a gente pensa no cedro do Líbano, que o salmista compara aos filhos de Deus, tudo no cedro se aproveita. Tudo. Além de ser uma árvore extremamente forte, robusta, ela pode alcançar 40 metros de altura, 14 de diâmetro. É um negócio colossal. E elas normalmente nascem em terrenos rochosos. E quanto mais rochoso, mais forte a árvore é. E é tão interessante que enquanto ela cresce 2,5 centímetros para baixo da terra, para cima da terra, ela cresce 1,5 metro para baixo. Para cada pouquinho, 1,5 metro de raiz. E ali daquele solo rochoso, ela vai procurando caminho para se sustentar. O Senhor é a nossa rocha. Tudo no cedro se aproveita. A madeira, inclusive, o primeiro templo foi construído com madeira de cedro. As folhas, a resina, tudo se aproveita. É isso que o Senhor faz com o justo. Tudo em nós é para ser aproveitado pelo Senhor. Até a dor, até a dificuldade, até o não. Permaneça fiel. Permanecer fiel quando está tudo bem. Crer no Senhor e confiar no Senhor quando está tudo do jeito que a gente quer é fácil. Mas o Senhor quer nos levar a um outro nível de maturidade espiritual. E para isso a gente precisa depender. Porque a gente não vai produzir esse fruto por nós mesmos. O próprio Jesus falou: sem mim, vocês não vão produzir esse fruto. Sem mim vocês não podem fazer isso. Vocês precisam de estar em mim e eu estar em vocês. E a gente gosta tanto dessa canção. Ele me ama. Ele me ama, Ele me ama. Mas o quanto você tem deixado esse amor te curar? O quanto você tem descansado nesse amor? Quando as coisas saem de um jeito diferente daquilo que você planejou, você pensa que Deus te ama? Ou você fica ressentido? Ah, Deus, para fulano o Senhor deu isso, né? Para mim não, estou te pedindo aqui, ó, estou esperando a minha bênção aqui, nada que chega. Ele não se atrasa nem se adianta. Ele é bom em todo o tempo. Mesmo quando a gente não entende. Mesmo quando as nossas lágrimas nos impedem de ver Deus. A gente precisa se lembrar das Escrituras, trazer a memória que nos dá esperança. E aprofundar as nossas raízes. Para a gente ser como a palmeira e como o cedro do Líbano. Não é qualquer vento que derruba. Mas para isso tem que ter raiz. A palmeira, a mesma coisa, no mesmo salmo, a palmeira é mencionada. Ela suporta ventos de até 150 km por hora. A bicha curva, mas não quebra. Não é arrancada, porque as raízes são profundas. Dependência é raiz. Se você não depender, as tempestades vão te quebrar, vão te arrancar. Provem e vejam como o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. O Salmo 34:8 nos diz isso. Bem-aventurado. Provem e vejam
gosta muito de ver o milagre do outro. É edificante ouvir o milagre do outro, a bênção do outro. Mas o Senhor quer se relacionar individualmente. Ele fala com a sua igreja, Ele move a sua igreja, e Ele também fala conosco. E Ele quer nos dar experiências na nossa intimidade com Ele. Provem e vejam o milagre acontecendo na sua própria vida, o sustento chegando na sua própria vida, a paz que excede todo entendimento. Eu falava da paz que excede a todo entendimento, até o dia, aquele dia, 12 de junho de 2023, dia dos namorados. Eu provei da bondade do Senhor, porque Ele me deu paz quando Ele estava me dando um não, Helena, você vai passar por isso, você vai atravessar, eu vou te sustentar. Vamos lá esticar a sua confiança, vamos esticar a sua dependência, vamos esticar o seu amor. Provem e vejam como o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. A gente busca se refugiar no salário, no diploma, no dom, no número de seguidores, na popularidade, na carreira, nos filhos. E o Senhor deixou claro: maldito o homem que confia nos homens. Não faça daquilo que é carnal e mortal o seu refúgio. O salmista está dizendo: bem-aventurado o homem que nele se refugia. Ele é o nosso refúgio, socorro bem presente na hora da angústia. Ele não falou que nós não teríamos angústias. Ele falou que seria o nosso socorro, que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, e que ia tomar os nossos fardos sobre si e colocar sobre nós o jugo dele, que é leve, que é suave. Mas a gente tem que ficar e aprender dele, que é manso e humilde de coração, e a gente vai achar descanso para as nossas almas. Feche os seus olhos. E esse é o momento de você falar: Senhor, eu canto que o Senhor me ama, mas quantas vezes eu duvido desse amor. Eu canto que eu não tenho tempo para perder por ressentimento, mas eu tenho sido movido por Ele. Tem algumas pessoas que até se ressentem contra Deus, porque Deus não respondeu do jeito que você esperava, porque Deus te disse não, ou Deus falou espera. Todos nós precisamos de mergulhar nesse amor, dependermos dele para nos curar, nos transformar e nos manter de pé no dia mau, que, como eu disse no princípio, chega para todos nós. E se nós não estivermos enxertados na videira, a vida, a seiva de Cristo não estiver passando para a gente não vai dar conta. Então nós vamos cantar essa canção mais uma vez, mas você não vai cantar, você vai ficar de olhos fechados e você vai aproveitar esse momento para dizer para o Senhor: Senhor, eu preciso de me arrepender diante do Senhor, porque eu tenho me comportado de uma maneira independente, autossuficiente. Eu tenho muitas vezes enxergado o Senhor como o gênio da lâmpada, como alguém que vai satisfazer os meus desejos, e eu não tenho tentado ouvir do Senhor qual é a sua vontade. Permaneça assim quietinho, de olhos fechados, tendo a sua conversa com Deus. Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de
abençoe vocês.